Vamos falar das falhas nas cervejas. Hoje é sobre o metálico. Ô, produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Você está na Black House Beer e aqui é o Marcos Câmara falando para vocês. Saúde! E hoje nós vamos falar sobre falhas na cerveja. É uma série que eu vou pôr aí por causa que os inscritos têm comentário de falhas que eles têm, descoberto nas cervejas deles. Então nós vamos falar sobre um inscrito que eu acho que é o Patrick Assis, eu não tenho certeza, me desculpem, muitos comentários aí, eu salvei, mas me perdi onde eu salvei isso, que ele comentou que estava vendo há um tempo um gosto metálico na cerveja dele depois de pronta. Ele estava com esse gosto metálico. Então nós vamos falar sobre as possíveis causas, que é bom que esclarece para outras pessoas que possam ter tido esse tipo de off-flavors aí, né? O metálico. Esse off-flavor metálico na cerveja é muito simples de ser identificado. As pessoas associam, tipo assim, quando você pega uma moeda, coloca uma moeda na boca, sabe esse sabor que dá quando você coloca uma moeda na boca, ou quando você corta o dedo assim, põe, sabe o sangue, o gosto do sangue assim, quando você corta um pouquinho assim, põe. Esse gosto é associado ao flavor metálico. Quando as pessoas falam, tá com metálico essa cerveja. Quando você põe uma moedinha na boca, ou esse gostinho de sangue, entendeu? A oxidação também, em certos níveis, pode causar esse off-flavor. Vamos falar dele. Quais as causas? Então, falhas na cerveja metálica. Como sempre, os tópicos estão aqui. Pode ser causado por partes metálicas em contato com a cerveja. Se você faz prime, vamos começar pelo prime. Se você faz prime, provavelmente você está deixando as garrafas deitadas, gelando deitada. E isso pode dar um sabor metálico na cerveja. Agora, se você não faz prime, se é post-mix, pode ser que seu post-mix não foi passivado. Às vezes você compra um post-mix, depende do fornecedor, ele não vem passivado. Você tem que fazer a passivação quando chega com o post-mix em casa, É muito simples. Tem vários vídeos na internet, só você pôr passivação do inox. É coisa simples que você faz, que vai evitar esse gosto metálico. Pode ser isso. São várias vertentes, gente, tá? Pode ser isso. Mas pode ser, se o post-mix já vem passivado, pode ser as torneiras. Essas torneiras, tipo italiana, a torneira belga, essas torneiras, nem sempre ela é totalmente em inox. Você tem que observar isso, que talvez tenha algumas partes metálicas que está soltando o cromo. Essas aqui, por exemplo, a parte de trás delas era latão cromado e estava soltando o cromo. Aí dá esse gosto metálico na cerveja. Eu troquei e agora é totalmente inox. Não tem mais esse problema. Então é isso. Post-mix é passivado? Não. Então vamos passivar. Minhas torneiras não são totalmente inox. Vamos trocar as peças que não é inox. Vai evitar esse problema, entendeu? Mas isso é o que menos acontece. Esses itens que eu falei. Geralmente os post-mix vem passivado, geralmente as torneiras, mesmo as que não são totalmente em inox, é um cromo de qualidade que não solta, então geralmente não é isso. Geralmente, quando é esse gosto metálico, é a água. A água com grande concentração de ferro. Por quê? Às vezes você não usa água mineral, Às vezes a maioria dos cervejeiros usam água da rede, E às vezes a tubulação é antiga, é de ferro, Hoje em dia é tudo de PVC, mas uma tubulação antiga, a própria torneira,
né, que passa ali em contato trazendo ferro, a caixa d'água que pode ser galvanizada e está meio estragada, tudo traz concentração de ferro para a água, e aí na hora de você fazer sua cerveja pode ficar esse residual, né? A água também, às vezes as pessoas fazem com água, existem 2 tipos de água, fora a mineral. Estou descartando a mineral, eu uso água da rede. Mas a água da rede, existem 2 tipos de água. A água coletada na superfície ou a água coletada em profundidade. A água de superfície são as águas dos rios. São o pessoal que trata a água, colhe a água do rio, a água é tratada e distribuída para a cidade. Água de superfície. Às vezes a água de um lençol freático, né, um lençol de profundidade. Aí essa água é puxada e essa água vem com minerais, vários minerais. Pode ser que venha com a concentração de ferro também. Então tem que pesquisar isso tudo aí, quem está tendo esse problema. Um outro problema que acontece é com água mineral ou água de poço artesiano. Às vezes você pega uma água com poço artesiano que ela tem uma concentração de sais minerais alta, e aí você vai ainda faz uma correção, aquela correçãozinha básica que a gente faz para maltosidade, para evidenciar o lúpulo, né? Cloreto de cálcio, sulfato de magnésio. Às vezes você vai e carrega nos sais uma água que já tem esses sais minerais em alta quantidade. Isso também pode trazer um leve metálico, entendeu? Para sua cerveja. Aí, eu já falei isso tudo. Na adição de sais. Eu falei que também da tampinha, né? Cervejas do Prime com a tampinha. Mas o mais importante é isso aí que eu falei, né? Da água. A melhor água, na minha opinião, para fazer cerveja, a melhor água é a água da torneira. Água de torneira, é que em casa nós bebemos essa água. Lógico, ela passa por um filtro, né? Né? Esses filtros que tem na pia da cozinha mesmo, a gente põe na geladeira e toma uma água muito boa. A água no Brasil, geralmente, que é um país continente, né, gente? Mas a água que sai nas torneiras, geralmente é muito parecida. É uma água neutra, sem sais minerais quase nenhum. E isso é uma vantagem para quem faz cerveja. Você adiciona ali os sais básicos, né? O cloreto de cálcio, sulfato de magnésio, né? Sulfato de cálcio, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio. Você escolhe esses 3 sais de acordo com o que você precisa e não vai ter problema. Agora, se você faz uma água lá de profundidade, tem que dar uma olhada nessa água, que os minerais tem nela e qual a concentração desses minerais. Talvez ela está vindo com um teor de ferro alto, só isso. E você está sentindo ele na cerveja. Fora isso, se sua água for normal, for tudo certo, é água de torneira, que não tem uma grande concentração de ferro, pode ser que ela está sendo contaminada no caminho, né? Tubulação, as torneiras do seu post-mix. Igual eu falei no começo do vídeo, não tem erro, entendeu? Não tem erro. Mas é melhor usar água de torneira, gente. Água de torneira não tem erro. Existe um preconceito com água de torneira, né? O pessoal fala assim, água de torneira não é boa. Tem gente que paga caro, né, água mineral para beber no dia a dia, não é para fazer cerveja, não, para beber no dia a dia. Sendo que a água de torneira é excelente, ela é tratada. O único porém da água de torneira é o cloro. Vem com altas concentrações de cloro. Isso é lei. Tem que vir com altas concentrações de cloro. Na hora de fazer a sua cerveja, você usa o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Tem vitamina C em pó, gota, pastilha. Vitamina C, entendeu? Pequena quantidade para 30 litros d'água, pequena quantidade para 40 litros d'água, pequena quantidade mesmo. Meia colher de chá ali para 30 litros d'água, já vai eliminar todo o cloro da água. Eu faço isso em todas as minhas braçagens. Lógico
que eu uso água de torneira, eu uso um filtro de carvão ativado, né? Ligo na torneira, passa pelo filtro de carvão ativado e cai na minha panela. Mas eu uso o filtro não é para tirar o cloro. Eu uso o filtro para reter partículas sólidas que vêm da caixa d'água, né? Que vêm da rede, tipo areia, pequenos grãos de areia, para filtrar isso. Para tirar o cloro, eu uso a vitamina C em pequena quantidade, que é um antioxidante excelente para cerveja e elimina o cloro. Há 5 anos atrás, quando você falava em pôr vitamina C para tirar o cloro, as pessoas riam, debochavam. Você vê como é que as coisas mudam, né, cara? O conhecimento vai vindo, as pessoas testam e fica provado. Hoje em dia todo mundo usa vitamina C. Então, esse é o vídeo de hoje para esse nosso amigo aí, nosso inscrito. Você que fez essa pergunta lá, que fez esse comentário, comente aí de novo, porque é tantas pessoas, eu estou tão feliz com isso, que é tanta gente, que às vezes a gente confunde os nomes. Mas eu acho que é o Patrick, eu não tenho certeza. Mas falando que estava esse gosto metálico na cerveja dele. Pelo que eu estou pensando, pelo tempo que ele faz cerveja, né, equipamento tudo de inox, eu acredito que possa ser a água. Possa ser a água. Porque muita gente pega a água em poços artesianos, né? E o poço artesiano, a água não é ruim não, tá, gente? Pelo amor de Deus, a água é boa. Só que você não sabe as concentrações de minerais ali. Às vezes tem um mineral que está excedendo, que não faz mal à saúde. Mas na hora que você fazer a cerveja, vai aparecer, né? Então hoje foi o vídeo de hoje. Não saiu o vídeo ontem na segunda, porque foi véspera de Dia das Mães, né? Eu estava viajando, fui lá a João Monlevade visitar minha mãe, meus pais, meus irmãos. E aí não deu tempo de gravar esse vídeo, estou gravando agora e enviando para vocês. Estou super feliz. O canal passou de 1.300 inscritos, nossa família está crescendo. Que continue sempre assim. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo. Fui!